Então, bom dia! Bom dia, todo mundo! Hoje a gente vai continuar falando de relações ecológicas e, na verdade, a gente chegou a começar a falar, né, sobre as relações intraespecíficas. Vocês lembram quais foram elas? As intraespecíficas dentro da mesma espécie que a gente viu? Sociedade, colônia. Sociedade colônia e tinha umas maléficas, umas que faziam mal. Canibalismo. Canibalismo e Competição? competição, isso aí. Então a gente vai continuar a partir disso. Lembra que intraespecífica é dentro da mesma espécie, interespecífica entre espécies diferentes. E aí, a gente tinha visto isso aqui. Normalmente as relações ecológicas a gente vai representar com um símbolo de mais, com menos ou com zero. Se for uma relação que é boa para uma das espécies ou um dos indivíduos, esse indivíduo vai receber o mais. Se for ruim, ele vai receber o menos, e se tanto faz, vai receber o zero. Então, por exemplo, quando a gente vê aqui de sociedade e colônia, se eu fosse comparar duas formigas numa sociedade, ou, sei lá, dois corais numa colônia, como vocês acham que a gente ia representar isso de mais, menos e zero? Mais e mais. Mais e mais, porque ambos estão sendo beneficiados, não tem prejuízo, né? Lembra que a sociedade, os indivíduos têm divisão de tarefas e eles têm até um sistema de castas, mas eles não são grudados, né? Morfologicamente falando. E já as colônias, não. Colônia tem a divisão de tarefas, né? Pode ter ou não. Mas eles são grudados, né? Fisicamente grudados. Aí no canibalismo, como é que vocês acham que é? Eu acho que é mais menos. Mais menos. Apesar de que eu já vi uma questão do Enem, né, que eu acho que eu cheguei a comentar com vocês, perguntando por que é bom, qual que é a vantagem para o macho ele ser comido pela fêmea, o macho do louva-a-Deus, né? E isso está associado para você deixar mais nutrientes para que ela prole, para que ela seja, né, em melhor qualidade. Então, quando a fêmea se alimenta do macho, ela está tendo um aporte de proteínas maior do que teria se não comesse ele. E aí essas proteínas vão diretamente para a formação de ovos, né? Então, o macho acabou de copular, tudo bem, ele tenta fugir, para ele não é bom isso não. Mas se você for pensar ter uma visão geral do negócio, a fêmea consegue colocar ovos tipo mais viáveis se ela tem uma ingestão de proteína melhor. Mas no geral a gente representa o canibalismo como mais menos mesmo. E a competição intraespecífica? Menos e menos. Menos menos, porque ambos vão perder nisso aqui. Ninguém vai sair ganhando, ninguém vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder, isso aí. Agora vamos lá. As relações chamadas interespecíficas. Eu coloquei aí alguns exemplos de relações harmônicas, começando pelo mutualismo. O que vocês estão vendo aí no mutualismo? O que seria isso? Fungo? É fungo, mas é fungo com mais alguma coisa. O que é isso que tem no tronco de árvore? Musgo. Não. Fica, às vezes, essas manchas assim nos troncos de árvore. É uma associação. Vocês estudaram isso lá no primeiro ano. Quando eu falei de fungo, eu falei dessa associação. Líquens. Isso. Caraca, não é possível. Viu como o conhecimento está aqui, ó. É só a gente acessar. Não fiz uma questão semana passada disso aí. Mas tá Então, bom. os líquens são associações entre fungos e algas, ou ainda fungos com bactérias que fazem fotossíntese, que são as cianobactérias. Na maioria das vezes são fungos com algas, então que a gente encontra com maior frequência. Essa é uma relação tão íntima entre eles que eles trocam, né, tipo nutrientes, coisas boas entre os dois, e eles não conseguem sobreviver um sem o outro. Por isso que a gente chama de mutualismo.
Em alguns locais, isso aparece como mutualismo obrigatório e a protocooperação ali embaixo como mutualismo facultativo. Mas esse é um nome mais antigo. Então, mutualismo é a relação obrigatória entre duas espécies e que ambas saem se dando bem. No caso do líquen, o fungo fornece para a alga um ambiente úmido, sais minerais, né? Porque a alga precisa disso para sobreviver. Em contrapartida, a alga vai fornecer para o fungo carboidrato, porque a alga faz fotossíntese. E aí, se você fosse olhar uma imagem de um líquen, dá até para procurar depois, se vocês quiserem. Se você procurar a imagem mesmo do líquen, o que você vai ver? Você vai ver um emaranhado de hifas, né? Lembra que as hifas são o conjunto de células lá dos fungos, formam hifas, que parecem raízes, mas não são. Um emaranhado de hifas com um monte de algas ali. E não dá para separar. E o mutualismo é uma relação obrigatória que, caso você consiga separar, nenhuma das duas espécies vão conseguir sobreviver sem uma outra. Vocês conhecem um outro exemplo de mutualismo? Ou não? Peraí, professora, não entendi muito bem essa parte aqui do líquen. Tem alga aí? Tem, deixa eu mostrar para vocês, olha só. Peraí. Líquen. Bem, eu escrevi, né? Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui. Estrutura, será? Aqui. Olha só. Quando você olha um líquen, você está vendo as hifas e olha as algas, as bolinhas presas na hifa, né? Isso aqui é uma imagem de microscópio real. Oi? A senhora não está compartilhando. Ah, eu parei de compartilhar. Meu Deus, tá. Ó, isso aqui, ó, que tá mostrando para vocês, isso daqui é uma foto de microscópio. Olha as hifas e a alga aqui. Aí isso aqui é um esqueminha, ó. Olha as hifas e a alga presa. Então vive junto mesmo, tá vendo? Completamente junto. E aí, mas aí quando você olha para o negócio é assim, ó. Vocês já devem ter visto isso aqui. Então isso daqui é um fungo com uma alga. E aí o que eu falei é que se vamos supor que eu pegue isso daqui e leve para o laboratório. Ah, vou tentar separar o fungo da alga aqui em laboratório. O fungo vai morrer e a alga vai morrer. Porque o fungo precisa dos nutrientes fornecidos pela alga, a alga precisa do ambiente úmido e dos sais minerais fornecidos pelo fungo. Por isso que é uma relação obrigatória. Aí a gente fala que quando é obrigatório, um precisa do outro para sobreviver, a gente dá o nome de mutualismo. Um outro exemplo que tem, deixa eu ver se eu até boto. Professora. Oi. Os líquens estão mais ligados aos fungos ou às algas? O líquen não é um ser. A gente fala assim, a gente não fala que líquen é um ser vivo. Na verdade, é um ser vivo, óbvio, mas não é dentro de uma classificação. É do reino tal, tal. Ele é a associação entre um fungo e uma alga. Então, a gente não pode... o líquen está dentro de fungos, o líquen está dentro de protoctista. Não, o líquen é a junção do reino fungi com o reino protoctista. Entendi. Obrigado. Nada. Outra relação... Oi, pode falar. A abelha com a flor também é mutualismo? A abelha com qual? Com flor também é mutualismo? Não, porque a flor não necessariamente precisa da abelha para ser polinizada. A abelha... Existem algumas plantas que são polinizadas especificamente por alguns tipos de insetos, né, e tal. Mas a abelha conseguiria outras fontes de alimento se a flor não tivesse ali também. Então, não. No caso, quando a gente fala de polinização assim, eu poderia dar o exemplo de protocooperação. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas é quando um ajuda o outro, mas não tem a obrigatoriedade. Tipo, um não precisa do outro para sobreviver. Entendi. Obrigada. Nada. Olha aqui um outro exemplo de mutualismo. Os cupins, eles se alimentam de madeira. A madeira tem celulose. Eles não têm enzimas que digerem celulose.
mas eles têm um protozoário, esse daqui, que vive lá no intestino deles, e o protozoário produz a enzima que quebra a celulose e fornece glicose para o cupim. Então, o cupim só consegue comer madeira porque tem um protozoário lá dentro dele. Se você pegar uma sociedade lá, um cupinzeiro, e tratar os cupins com algum medicamento que mate o protozoário, o que vocês acham que acontece com o cupim? Vai Morre. morrer de fome. Morre, ele não consegue comer. Da mesma forma que se você tirar o protozoário de dentro do intestino do cupim, o protozoário vai morrer. Ele não consegue. Então, isso é uma relação de mutualismo, quando é obrigatório para ambos. E aí, a gente também tem relação de mutualismo com algumas bactérias. Tem bactérias que vivem em simbiose, que a gente fala, no nosso intestino, que são fundamentais para a digestão, fundamentais para a produção de vitaminas, tipo vitamina K. E aí, se a gente tem algum problema com essas bactérias, a gente pode ter um problema generalizado mesmo. Então, mutualismo é obrigatório e faz bem para ambos os indivíduos. Ok? Aí, quero explicar a protocooperação, que é muito parecida com o mutualismo, mas não é obrigatório. A protocooperação acontece quando duas espécies, elas trabalham ou moram, ou sei lá, vivem ali juntas, uma beneficia a outra, mas elas podem viver muito bem uma sem a outra. Aqui eu coloquei a imagem do Procurando Nemo, porque na primeira cena do Procurando Nemo, lembra que desde quando vocês fizeram lá o trabalho ano passado, eu falo, Procurando Nemo é um filme perfeito, tá? Para estudar relações ecológicas, tudo. Na primeira cena, quando o Nemo está lá super empolgado, primeiro dia de aula, eles estão dentro de uma anêmona. Lembra que a anêmona é um quinidário e nos tentáculos ela tem uma célula, várias células chamadas quinidoblastos ou quinidócitos, que quando você entra em contato com aquele tentáculo, igual o da água-viva, vai te queimar. Mas os peixes palhaços vivem lá dentro. Então, duas cenas que eu quero que vocês lembrem do Procurando Nemo. Nesse daí, quando o Nemo super empolgado para o primeiro dia de aula, aí, quando ele vai sair, o pai dele, o Marlin, vira para ele e fala, opa, não vai esquecer da esfregadinha na anêmona. Você não quer que ela te queime. Aí o Nemo vai lá, esfrega rapidinho e sai. Isso daí é o exemplo de protocooperação. Os peixes palhaço... antes de terminar de explicar a protocooperação, a outra cena. Lembra da cena da Dory com o Marlin? Aí a Dory acha uma água-viva pequenininha, ela fica tchucu, 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 tchucu. Aí ela bota a nadadeira e ela queima. Aí nisso o Marlin vem e dá um tapinha com a nadadeira, fazendo a água-viva ir para longe, e ela fala, ué, ela não te queimou? Aí ele fala, ela queimou, só que eu já estou acostumado com isso. E aí depois, na cena, quando eles estão dentro de várias águas-vivas, que estão apostando corrida lá, aí o Marlin chega do outro lado e vê que a Dory ficou, e ele vai tentar resgatar ela. Quando ele passa entre os tentáculos da água-viva, ele consegue, mas você consegue ouvir tipo uns barulhinhos de choque. E ele consegue pegar a Dory e depois ele desmaia. Vamos lá. Os peixes palhaços, por que eles conseguem sobreviver nessas situações? Porque eles produzem um muco protetor ao redor dali das escamas que faz com que ele sinta menos essas queimaduras. E aí, ele vive dentro da anêmona porque para ele isso é maravilhoso de proteger contra predador. O predador vai chegar ali perto, se o predador vai ser queimado pela anêmona e ele está ali dentro, ótimo para ele. Mas o que a anêmona ganha nessa relação? Ele traz acidentalmente, tá? A não ser que seja proposital e a gente não sabe disso ainda no mundo animal. Mas ele traz restos de alimento grudados nas escamas. Então, quando o Marlin fala para o Nemo se esfregar na anêmona, falando você não quer que ela te queime, é dando meio que um exemplo mostrando que quando o peixe palhaço passa entre os tentáculos da anêmona, a comida que está presa ali na escama fica presa nos tentáculos e aí ela consegue se alimentar daquilo. E isso é uma relação muito boa, tanto para a anêmona, que está recebendo uma comida aí de graça, quanto para o peixe palhaço, que está se protegendo. E essa foi uma relação construída evolutivamente de tal forma que o peixe palhaço ele consegue viver dentro da anêmona sem ser queimado.
Mas é até certo ponto. Por isso que no filme No Procurando Nemo, ele é queimado quando ele vai resgatar a Dory. E ele desmaia depois. Mas é porque ele teve uma descarga, né, de toxinas e substâncias urticantes muito maior do que ele está acostumado. Então, na protocooperação, diferente do mutualismo, ó, ela não é obrigatória. Se por um acaso o peixe-palhaço for retirado do local lá, ou a anêmona, né, for retirada, a anêmona consegue viver de boa e o peixe-palhaço também consegue viver de boa. Só que é legal quando eles estão juntos. Vê se vocês têm alguma dúvida aí de diferença de mutualismo e protocooperação. Não? Tem aí, por exemplo, o que a Júlia perguntou de abelha e plantas, né? E flores. A planta precisa de algum ser para polinizar ela. Se vai ser a abelha, se vai ser um besouro, se vai ser uma mariposa, se vai ser um pássaro, se vai ser um morcego, se vai ser o vento, isso daí depende muito da espécie, né? Tem flores que são específicas para somente o bico de algumas aves entrar, ou então o aparelho bucal de uma mariposa. Da mesma forma que existem plantas que são super generalistas. Qualquer coisa que encostar ali, ela deixa o grão de pólen esse ser vai levar o grão de pólen para uma outra flor e vai polinizar. Então, numa situação, quando a gente fala de polinização, uma flor está lá abertona, a abelha vem, se alimenta do néctar, acaba pegando o grão de pólen e quando vai para uma outra flor, para pegar o grão de pólen e se alimentar do néctar também, ela deixa, né, um pouquinho. Isso seria uma protocooperação. A abelha não precisa necessariamente daquela flor. Se não tiver ela, às vezes ela vai em outra. E aquela flor não precisa necessariamente da abelha. Ela pode ter outros agentes polinizadores também. Só que isso é bom para ambos, né? Mas tem exceções, tá? Tem plantas que só são polinizadas por determinado tipo de espécie. Tipo, a figueira. Eu não gosto de figo, mas não sei se vocês gostam. Quando você corta o figo é mó diferente por dentro, né? A flor da figueira era em formato de coração, assim, é uma inflorescência em formato de coração. E somente uma vespa, uma espécie de vespa consegue entrar para polinizar. Mas aí eu pergunto para vocês, isso seria um mutualismo? Pensa assim, se você tirar a vespa, a árvore da figueira vai morrer? Eu acho que não. Não, ela não morre, ela só não vai mais produzir frutos e sementes. Então, por isso que também não chega a ser um mutualismo, tá? Mutualismo é um necessita do outro para sobreviver. A protocooperação, não. Então, tanto o mutualismo quanto a protocooperação, como é que vocês acham que a gente representa de mais, menos e zero? Mais. Mais, as duas, tá? A diferença é que a de baixo não é obrigatória, a de cima é obrigatória para sobrevivência. Vê se alguém tem alguma dúvida nessas duas aqui. Não? Então, olha só. Agora, tem também outras duas que podem ser interpretadas como meio parecidas, o inquilinismo e o comensalismo. Vamos lá. O inquilinismo também quando a gente fala de plantas, também pode ser chamado de epifitismo. Presta atenção na palavra inquilinismo. O que seria um inquilino? Tipo, se você fala, eu tô com um inquilino aqui em casa. O que é? Ou vocês não sabem, se não souber também não tem problema Alguém não. vai ficar temporariamente? Tá morando ali. Um inquilino é o que tá morando na sua casa. Olha essa relação de inquilinismo, que é um exemplo de epifitismo. Aqui a gente tem uma orquídea que está crescendo em cima do galho de uma outra árvore. Essa orquídea, ela só usa o galho da outra árvore como suporte. As raízes prendem, mas não prejudicam ela lá dentro, nada. Ela só prende naquele galho, porque aí fica mais próximo de luz solar. Quando chove, né, ela está mais propícia a pegar água e tal. Então, ela está usando o corpo da outra espécie como apoio. Para a orquídea, isso é ótimo, né? Ela está lá de boa. E para a árvore que está servindo de apoio, tanto faz, porque não faz bem nem faz mal. Então, essa relação de inquilinismo a gente coloca como mais zero.
A orquídea está se dando bem, em contrapartida que essa árvore de baixo, para ela se bobear, ela nem sabe que tem uma orquídea ali nela. Apesar de que eu acho que deve saber, porque planta é muito foda. Então, não faz diferença nenhuma. Tem um outro exemplo de inquilinismo no reino animal, porque essa daqui era o epifitismo, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O pepino do mar. Tem um exemplo de inquilinismo que é com um pepino do mar e um peixe. Ó, pepino do mar é um equinoderma e um peixinho pequenininho. O que ele pode fazer? Esse peixe vive próximo do pepino do mar e entra, se não me engano, não lembro se é na boca ou pelo ânus. Eu acho que é pelo ânus do pepino do mar e entra no sistema digestório dele. Isso quando ele tá, tipo, querendo se esconder de predador e depois ele sai. É muito louco. Porque para o pepino do mar, tanto faz. Ele não está ganhando nem perdendo nada. Mas para o peixe está sendo boa. E aí, por que é um inquilinismo? Porque o peixe está usando o corpo do pepino do mar para alguma função que não o prejudique. Tinha até vídeo disso. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. O que o pepino do mar se alimenta? Olha, você fez uma boa pergunta para mim. Mas não sei se... Eu acho que é algas... Não sei de cabeça, não. Tem que dar uma olhada. Não come peixe não, né? Não, ele não tem nem... Acho que nem consegue. Ó, tinha um... Não, esse aqui é parasitando. Fezes de pepino do mar são fundamentais. Aqui. Find a house over there. It's getting cold out here. Yeah, real cold. I haven't had a place to sleep, nice place warm to cool my gills for 3 weeks. Oh, wait, what's that? Eita, desculpa. What's that over there? Oh, my Lord. This is incredible. This is better than I ever could have thought, man. All right, yeah, I'm gonna call my mama. She gonna be so proud I got my own house. Wait, who are you? What? Oh, it seems to be locked. Get the hell out of here. Well, okay, if the front door is locked, Get out of here. maybe the back door is unlocked. It's all right, yeah, I'll just keep on swimming over here. Keep on swimming. Yeah, oh, yep, it's unlocked. Some of the stuff on my butt. All righty. Muito doido. I'm always said I need to just keep on going on in. Whoa! Hell no! Oh my Lord! Look at this interior. Man, there's some nice walls in here. There's some shag carpet. It's so warm. I'm going to throw me a body. Ale, a nossa dublagem tá maravilhosa. What you doing in there? Oh man, it is the bomb in here. I got a disco light. I got everything you ever need. Come on in. Come on in, son. Oh, no. Loucura. There's not room for 2 fishes in my ass. Adorei essa dublagem. Meu Deus, muito boa. Então, galera, esse aí é o do... Nossa, não tô conseguindo clicar aqui para voltar. Tá. Esse é o do pepino do mar. Tá, galera? Isso daí é uma relação de inquilinismo também. Alguém tem alguma dúvida em inquilinismo? Não? Ó, então agora olha o comensalismo. Comensalismo também vai ser uma relação em que uma espécie se dá bem e a outra tanto faz. Um exemplo aí que é o mais usado de todos é o tubarão com a rêmora. Normalmente, tubarões, você vai achar, eu espero que só assistindo um Discovery Channel, né? Não achar de verdade, mas você encontra várias rêmoras nadando próximas de um tubarão. Essas rêmoras, esses peixinhos aqui, não fazem mal nenhum para o tubarão. E o tubarão também não faz mal nenhum para elas. A questão é que elas gostam de nadar perto do tubarão, porque quando ele come alguma coisa, sempre sobram pedacinhos, né, de comida. E aí elas se dão bem. Então, no caso, o tubarão seria a representação como 0.
Para ele não faz mal, não faz bem, tanto faz ter as rêmoras ali. Mas as rêmoras, para elas é mais, porque elas estão ali perto, pegam comida e, pô, imagina, meter uma bronca de eu tenho um tubarão para me defender aqui, imagina que predador vai vir tentar pegar essas rêmoras, né? Então, isso é um exemplo de comensalismo que é diferente do inquilinismo. Apesar de parecer, né, o inquilinismo, uma espécie usa o corpo da outra para alguma função e não prejudica ela. Aqui no comensalismo, não, ela só está perto, não está usando o corpo do tubarão diretamente. Vamos ver se alguém tem alguma dúvida aqui. Professora, você pode repetir qual que é a diferença entre inquilinismo e comensalismo, por favor? Inquilinismo é quando a gente tem a relação que é uma espécie utiliza o corpo da outra, seja de suporte, seja de abrigo, e esse corpo, né, essa outra espécie, não é prejudicada e nem é favorecida. Para ela, tanto faz. Associa o nome inquilinismo para inquilino, aquele que mora na sua casa, um inquilino. Então, aqui, o exemplo que a gente viu do peixe-agulha lá com o pepino do mar. Ou então, uma orquídea em cima aqui de uma árvore, a orquídea está usando a árvore como suporte, está apoiada no galho dela. Para a árvore aqui de baixo, essa espécie, ela não está sendo prejudicada nem favorecida. Agora, no caso de comensalismo, você não está usando o corpo propriamente de uma outra espécie. Você tá próximo dessa espécie ou utiliza alguma coisa dessa espécie que ela produziu, alguma coisa assim, e você se dá bem, mas para essa outra espécie, tanto faz. Então, aqui o tubarão não faz diferença nenhuma para ele ter a rêmora perto, né? Não prejudica, não faz bem, tanto faz a rêmora estar ali perto. E para ela é bom ela estar nadando perto do tubarão, porque ela pega restos de alimento que sobrar da alimentação dele. Então, essa é a diferença. Inquilinismo usa o corpo. O comensalismo, não. Vê se deu para entender. Ah, tá. Deu para entender, sim. Valeu. Tá. Aí, tem uma outra relação que, às vezes, ela pode aparecer como positiva ou como negativa. Eu acho que isso depende muito da espécie. Mas eu já apresento isso para vocês. Ela chama esclavagismo. Olha o nome, esclavagismo lembra escravidão, escravo. Por quê? Ela também pode ser chamada como sinfilia. Aí, nesse slide, está colocando como mais 0. As formigas, toda vez que você for achar um raminho com pulgão, isso daqui é um pulgão, aqueles que eu falei que eu trabalhei no mestrado. Não necessariamente essa espécie, mas isso aqui é um pulgão. Aqui nesse raminho tem vários pulgões verdinhos, tá? Eles se alimentam da seiva da planta. E eles ficam sugando a seiva da planta diretaço. E aí, eles produzem muita excreta açucarada, que é chamada de honeydew. Essa excreta está mostrando aqui, ó, saindo no final do sistema digestório. Pô, essa excreta açucarada as formigas adoram. Então, sempre onde tem pulgão, você vai encontrar formiga, porque elas chegam aqui e elas se alimentam mesmo dessa excreta açucarada. Para o pulgão, não faz diferença nenhuma nesse momento que ela está se alimentando. Mas isso daqui, às vezes também pode ser encaixado... porque é uma relação específica, chamada esclavagismo, tá? Às vezes, por ter um monte de formiga aqui perto do pulgão, para o pulgão seria bom, porque um predador não vai ousar chegar aqui perto, porque tem essas formigas. E para a formiga também seria bom, porque está se alimentando do honeydew. Então, nesse exemplo que eu falei de ambos sendo beneficiados, seria mais. Aqui, no caso, ele colocou como mais 0, porque está considerando somente a formiga chegar e se alimentar do honeydew, ignorando a parte que os predadores de pulgões não vão querer chegar aqui perto quando tem uma formiga. Professor, Oi. aqui no livro está mais menos. De esclavagismo. Eu vou explicar por que às vezes aparece como mais menos. O esclavagismo às vezes aparece como mais menos porque as formigas, elas podem arrancar os pulgões desses galhos e levar eles até para dentro do formigueiro.
Então, dentro do formigueiro tem raízes de plantas, e aí elas botam os pulgões ali, e os pulgões vão sugando a seiva e ela vai se alimentando do honeydew. Então, é como se ele fosse feito de escravo. Eu não concordo totalmente com essa classificação de mais menos, não. Porque o pulgão, ele não está sendo totalmente prejudicado, não. Ele está se alimentando, ele pode talvez ser prejudicado em relação à reprodução, né? A localização onde ele está e tal, mas ele tem benefícios também com essa associação. Então, isso depende muito da questão, como te traz essa relação. Normalmente, eu já vi essa questão sobre esclavagismo explicando mesmo, assim, no enunciado, e aí, pela explicação, você conseguia saber se era positivo, se era negativo, tá? Mas pelo que eu já estudei, pelo que eu vi no mestrado também e tal, tem benefício, sim, nessa associação para ambos. Então, tipo, os pulgões estão lá protegidos contra predadores e a formiga está comendo o xixizinho aqui, uma excreta açucarada do pulgão. Então, vê se alguém tem alguma dúvida. Essa relação chama esclavagismo. Se vai ser como mais zero, mais menos, isso vai depender de como apresentar essa relação para você. Não aparece muito assim questão, não. Ok? Aí, eu vou começar só a falar por alto da interespecífica, porque vai acabar o tempo, aí vocês voltam no mesmo link, tá? As interespecíficas entre indivíduos de espécies diferentes, né? Continuando, só que as desarmônicas, a gente tinha visto as harmônicas. De todas essas aqui, eu vou começar com essa aqui de baixo, predação. Que eu acho que é a mais fácil, né? Predação, uma espécie se alimenta da outra. Então, a joaninha ali está comendo um pulgão. A joaninha se alimenta, então ela se dá bem, é mais para ela. E o pulgão está morrendo, então é menos para ele. Predação é muito fácil. Então, quando um passarinho cata uma borboleta, quando, não sei, tipo um leão está caçando, né? Uma leoa está caçando, sei lá, uma zebra. Enfim, gente, isso daí é predação, acho que é a mais fácil para a gente lembrar, né? Pode aparecer como predatismo também. Tanto faz o nome. Nossa, a joaninha foi meu maior terror no mestrado. Porque como eu criava pulgão, eu pegava as plantas da estufa e aí essas plantas, eu limpava elas todinhas, passava álcool debaixo das folhas e tal, e aí às vezes surgiu uma larva de joaninha e elas são predadoras vorazes, elas comiam todos os meus pulgões, eu tinha um ódio de joaninha, vocês não têm noção. Então, a gente volta no mesmo link, tá, galera?